Olá, eu sou o professor de arte e cartunista Raposa, um renomado ninguém que porém ensina vocês a desenhar. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um rosto realista e um rosto mais estilo mangá. Eu já ensinei a fazer 3 tipos de rostos simples que qualquer um conseguiria desenhar: o rosto do orc, do troll e de um elfo ali mais voltado para o estilo mangá mesmo. Hoje eu quero ensinar a vocês como fazer um rosto para que vocês usem a técnica de sombreamento que eu ensinei no vídeo passado. Então relaxa que eu vou ensinar o passo a passo do olho, nariz, boca, orelha e depois vou ensinar o rosto completo colocando todos esses desenhos, esses detalhes para que fique ali bonitinho. É só vocês seguirem que vocês vão conseguir. E lembre-se, arte é repetição. Você tem que repetir várias vezes esse exercício, várias vezes esses rostos, para que você pegue, para que você fique afinado ali na sua coordenação motora, ali na sua criatividade, no seu raciocínio. Então não faça uma vez só acompanhando o vídeo, faça várias vezes até que você consiga fazer de cabeça, sem precisar desse acompanhamento. O vídeo está acelerado porque senão ia ficar gigante, mas você precisar ver mais devagar, é só você pausar, voltar ou colocar aquele modo mais lento que tem felizmente no YouTube. Abraço, bom exercício e vamos desenhar! Bom, para fazer uma sobrancelha não tem muito segredo. É praticamente uma linha que a gente acaba engrossando e fazendo um formato meio geométrico, pontudo, um zigue-zague, mas você também pode fazer um formato curvado ou só uma linha, sem precisar engrossar, independente se seu rosto for um estilo comics ou mangá. Para a sobrancelha realista é um pouco mais complexo, porque você vai ter que puxar várias rachuras, tipo nesse formato que eu estou fazendo aqui, mas eu não vou puxar as rachuras agora. Ah, agora chegou o olho. Exatamente aquela parte do rosto que todo mundo fica estressado. Ainda mais para acertar o outro olho, né? Geralmente as pessoas não conseguem fazer simétrico. Faz um perfeito, o outro sempre fica torto. Isso é completamente normal. Você só vai conseguir dominar isso se você praticar o olho várias vezes você desenhar até que saia quase automático e você não erre mais a simetria e consiga fazer os dois lados mais ou menos iguais. Você viu que eu comecei fazendo primeiro esse formato que é uma folha, né, ou tipo uma gota, para um olho mais realista ou estilo comics. E lembre-se, fazer a íris sempre cortada, nunca a íris como eu acabei de fazer ali no meio, senão parece que a pessoa está alucinada ou assustada ou em pânico. Para o olho do mangá, veja, é só você colocar uma marcação em cima, uma embaixo e aquela grande esfera da íris no meio. E você marca as pálpebras que nem no olho realista ali ou de comics. Você vê que esse último olho que eu estou fazendo é uma mistura meio do comics com o realista ou com o mangá, digamos assim. Viu? Eu puxo primeiro a marcação de cima, depois eu puxo a pálpebra, depois eu puxo a parte de baixo que vai definir o limite da minha íris e depois eu defino a íris. Aqui eu coloquei uns cílios, né? Esses cílios não é exatamente só de mulher, é que quanto mais você alonga, mais feminino fica. Ali vocês podem ver que eu coloquei um cílios mais curto que seria bom para um olho masculino. Aqui você vê que eu estou colocando a bolinha preta do olho, que é importante vocês perceberem que essa bolinha sempre vai ficar no meio da íris, independente de qual lado que está o olho, se eu estou olhando para baixo, para cima, ela sempre fica no meio. E vocês viram que eu coloquei o brilho do olho, um brilho em cima e embaixo que você deixa branco e você só sombreia a íris ali, fazendo um leve degradê ali naquela esfera. O olho de um mangá é a mesma coisa para preencher a íris, a diferença é que as proporções são muito maiores, tanto o brilho quanto a bolinha preta no meio, que ela fica até às vezes meio oval, e é claro que o degradê que você vai colocar ali em volta na íris também vai ficar maior pelo espaço que você tem ali muito mais alongado. E ali, se você estivesse pintando com lápis de cor, você sabe que no mangá você está livre para fazer um olho de qualquer cor, até as cores que não são realista. O olho ali, que é uma mistura do comics com mangá, também é praticamente a mesma coisa. Você pode ver que eu vou colocar ali um brilho diferente, ó, um brilho em triangular
ali embaixo, porque também fica bom esse estilo de brilho, você não precisa fazer um brilho só redondo. Aliás, essa parte do brilho às vezes nem é tão necessária, é só que é legal sempre colocar porque ele dá uma profundidade, dá um brilho mesmo, assim, uma coisa mais legal no seu olho, fica mais bonito no fim das contas. Você vê assim que eu estou fazendo um sombreado bem basicão, não estou caprichando tanto, porque a ideia aqui é pegar mais o formato do olho. Um dia, quem sabe, eu faço um vídeo só como preencher o sombreado mais realista do olho. A orelha você vê ali que é absurdamente fácil, ó, é uma curva, depois é uma curva menor e uma outra curva no sentido contrário, ó. Não tem segredo, é só você repetir várias vezes e ver o vídeo e como você puxa as curvas que aí sai bem. O nariz ali, como vocês podem ver, começa com a pontinha de baixo, depois a gente puxa a abertura da narina, puxa um pouquinho aquela parte de cima do nariz e às vezes a gente pode marcar também essa bolota que a gente tem aqui, que é a parte mais levantada do nariz. Você pode fazer e testar com vários formatos, mais triangular, geométrico, mais arredondado. Veja, a gente começa com um círculo, depois a gente puxa a narina ali, básica. E aí a gente vai puxar aquela parte lateral do nariz sem conectar com a narina, isso é muito importante. E a gente pode apagar o círculo que a gente usou, ou a gente pode deixar essa marquinha que eu gosto de deixar, que seria essa parte levantada, que fica até mais fácil para a gente sombrear ou pintar, que seria a área mais clara do nariz, por ser a parte mais levantada, como eu comentei. O nariz do mangá é absurdamente fácil, você puxa praticamente esse formato geométrico, ou você pode fazer ele um pouquinho assim, mais daquele formato realista, mas sem detalhar tanto a... O próximo passo é fazer o lábio. Como vocês podem ver, a gente não fecha o lábio de baixo, é só essa formação básica mesmo, esse formato tem que testar para você aprender, não é difícil. A gente não fecha o lábio de baixo porque depois a gente sombreia esse lábio e cria o volume. Se você vai fazer um desenho sem sombreamento, ele vai praticamente ficar assim. Aquele último triangular ali seria um lábio mais de anime. Aqui seria um lábio mais carnudo que a gente utiliza para identificar melhor os rostos femininos no desenho. Não que todo rosto feminino tem que ter um lábio assim carnudo, que parece que já está com um batom assim bem ousado. Mas se você tem dificuldade de fazer seus desenhos serem diferente de masculino com feminino, esse lábio mais carnudo ajuda a diferenciar o seu rosto feminino ou masculino. Agora a gente vai dar um volume no nosso lábio, né? Um leve sombreamento. Você puxa as linhas do lábio nesse sentido. Em cima e embaixo tem esse sentido diferente. Esse aqui não está tão bem feito, mas aqui eu queria deixar bem evidente como você vai puxar em qual direção as linhas. Claro que você tem que fazer mais preenchido, como eu estou tentando fazer no exemplo aqui de baixo. E assim você cria um certo volume no sombreamento dos lábios. O legal é deixar a parte do meio ali, o risco, mais escura, para que a gente crie uma sensação de uma boca mais com profundidades assim, né? Uma coisa mais bem feita. O lábio feminino é praticamente o mesmo preenchimento que o masculino. É claro que você tem que ser mais delicado e evitar linhas grosseiras para que fique mais bonito o seu desenho. Eu vou fazer aqui no lábio de baixo o ideal, né? Um preenchimento mais devagar e fazer aquela profundidade no meio dos lábios que deixa, sei lá, a coisa mais bem feita, mais delicada e mais realista. Veja a direção que eu puxo as linhas. Tenta ser assim mais sutil do que eu estou sendo e mais delicado. Teste uns formatos de cabelo e uns rostos mais simples, assim, sem muita profundidade, para que você aprenda a desenvolver um pouco assim a coerência e a lógica de onde você vai puxar os fios, como eles vai ficar, o desenho da testa, da franja, etc. Você repara que eu estou puxando uns formatos geométricos que seria ideal no mangá e às vezes em alguns comics, mas esse seria um formato padrão para começar um desenho de um cabelo realista, tirando esse espetado para cima. A diferença é que em um cabelo realista a gente puxaria várias linhas de fio de cabelo seguindo os formatos aí geométricos e assim a gente daria um capricho e deixaria ali mais bem feitinho.
Mas aqui para começar, vamos fazer uns desenhos mais fáceis de cabelo, nesses formatos mais infantis, mais comics, mais principalmente mangá, que são os ideais para a gente aprender umas noções básicas. O cabelo feminino é a mesma coisa, a diferença é que a gente pode fazer uns desenhos mais caprichados, porque, né, até como na vida real existe mais formatos de cabelo femininos, cortes de cabelo do que o masculino. Veja, eu puxei praticamente o mesmo formato ali, só que com mais volume. Esse aqui é interessante, porque seria um formato mais Maria Chuquinha ali, a gente vai fazer o cabelo preso em cima, então você vê que os fios têm que acompanhar ali onde está preso o lacinho ali, o elástico, e aí a gente puxa para baixo. Você vê assim que tanto seja o cabelo lambido, um cabelo com volume, sempre a gravidade vai puxar as linhas para baixo, nunca para cima. A não ser que você queira fazer um cabelo muito estiloso, que a pessoa está, sei lá, tomou um choque ou algo assim. O cabelo cacheado não tem muito segredo, só que você não vai puxar essas linhas pontudas para baixo, você puxa as coisas mais arredondadas e põe um pouco mais de volume no cabelo. Bom, para fazer um rosto vocês já sabem, a gente já treinou isso. Começa com um círculo, depois você puxa aquela linha de cima para baixo no meio, dividindo o círculo bem ali no centro, para nos deixar fácil fazer o rosto simétrico dos dois lados. Aí você vai começar puxando essa parte do maxilar e do queixo, saindo de cima da linha do círculo, vai ficar bem encaixada. Depois você vai puxar as linhas no meio que vai te ajudar a colocar os olhos e o nariz bem centralizado para que eles não fiquem cada um de um lado em uma certa altura. Começa sempre pela sobrancelha, eu pelo menos gosto, porque ela ajuda a depois marcar como vai ficar o olho e também o tamanho do olho. Então é mais fácil você acertar as sobrancelhas do que acertar o olho direto. E aí usando as sobrancelhas como referência, você puxa a orelha no caso, ou já pode ir para o olho como vou mostrar aqui no exemplo. Sempre começa nesse formato assim de uma folhinha, de uma gota. Aqui eu estou fazendo uma mesclagem assim de um olho mais comics misturado com um pouquinho de mangá. Você puxa um pouco a pálpebra ali em cima, já marca a íris bem no meio, ela cortada, isso é importante, eu já expliquei ali um pouco antes do vídeo. Puxa essa marcação do nariz, que vai ser a continuação do nariz ali em cima, que conecta os olhos. Veja, você pode puxar essa linha aqui embaixo para te ajudar a deixar os olhos na mesma distância caso você tenha tendo dificuldade. O nariz ali, como vocês viram no exemplo anterior, é só uma marcação básica ali, facinho de fazer. Aproveitando que já faz o nariz, você já pode começar puxando a marquinha de cima do lábio, usando o nariz como referência para centralizar bem os lábios. Você pode ver que esse desenho que eu estou traçando está aqui com uma característica ambígua, né? Tanto feminino quanto masculino. A partir daqui eu poderia fazer qualquer um dos dois gêneros sexuais. Mas vamos focar primeiro no homem, depois a gente vai na mulher. Já pode começar a detalhar a íris, lembrando que essa bolinha preta da íris fica sempre centralizada no círculo, não importa se o olho está olhando para cima ou para baixo, tá ali no meio também, mais neutro, essa bolinha preta fica sempre no meio. Bom, a gente começa a reforçar alguns traços do rosto, porque a gente vai apagar agora todas as linhas guias e porventura vai acabar apagando muita coisa que a gente vai ter que refazer. Então aquilo que a gente já tem absoluta certeza que não vai precisar mexer, a gente dá uma reforçada ali, deixando o traço mais escuro. Então é normal isso daí, arte assim, você tem que revisar várias vezes o que você está fazendo, refazer alguns passos para sempre deixar assim bem detalhado e bem feito.
Agora vamos pro cabelo. Eu sempre gosto de começar aqui nessa parte da testa em que marca o limite entre o cabelo e ela. Se ele tiver uma franja, você já começaria puxando a franja. No caso, esse personagem não tem uma franja, então você puxa esse zigue-zague até essa semi-costeleta para baixo. É legal de você reparar nisso daqui, ó. Você vê que o volume do cabelo começa acima da linha do crânio. Por mais lambido que o cabelo fosse, ele não pode começar em cima daquela linha que você fez da estrutura. Tem que começar sempre um pouco acima, para que o cabelo tenha um volume e fique mais natural, mais realista, digamos assim, mesmo que fosse num mangá ou num comic. Para fazer um mangá é bem mais simples, os traços estão mais limpos, mais rápido, você pode deixar tudo mais geométrico, lembrando sempre de tentar fazer a simetria dos dois lados do rosto e o volume do cabelo. Vocês lembram que nem no desenho realista vocês colocam acima dessa linha do círculo no topo da cabeça. Nunca faça um cabelo lambido, sendo grudado de cima desse topo, sempre coloque um pouco mais de volume acima. Aí é tranquilo, o resto é bem intuitivo. O desenho de um rosto feminino requer um pouco mais de cuidado. Você não pode fazer um traço muito grosseiro, senão ela vai ficar feia ou muito masculinizada. Você tem que fazer um traço mais suave, você tem que se preocupar com a curvatura, com o tamanho dos cílios, com o lábio bem feito, para que a figura fique bonita, digamos assim. É um clichê, eu sei, é uma coisa até boba, mas na arte, no desenho tem isso. Você tem que seguir certos clichês, certos padrões de beleza para que a figura fique aceitável, pelo menos fique parecendo uma mulher, não fique parecendo, sei lá, um homem de peruca, por exemplo, ou algum outro elemento meio andrógeno. Nada contra a androginia, né? Mas vocês sabem, a gente tá tentando aqui fazer uma figura que pareça realmente uma moça, não algo ambíguo. Preste atenção na hora de preencher o cabelo. Comece, por exemplo, pela testa. Você vai preencher a franja primeiro, antes de tudo. Depois você vai começar a preencher o topo do cabelo que vai ir para trás, digamos atrás da orelha do desenho. Ali você vai puxar o formato do cabelo, você vai ver se você quer que o cabelo passe por cima das orelhas. Este cabelo que vai atrás, após a franja, que vai ajudar a modelar o rosto feminino. Então se você achou que o rosto estava ficando muito gordo, muito cheio, relaxa. O cabelo ajuda a consertar alguns detalhes e modelar, deixar o traço mais agradável, digamos assim.
No rosto do mangá feminino é a mesma coisa, você pode fazer um traço mais rápido, pode deixar umas formas geométricas. A única coisa que você tem que tomar cuidado é deixar o traço super limpo, fino, não ficar grosseiro e principalmente fazer simétrico os dois lados, isso aí requer treino. E lembrando de sempre delinear os lábios, ou no caso do mangá que não tem um lábio mais carnudo, né, um tracinho só, então delinear pelo menos os cílios do desenho. Você sabe que o mangá tem sempre uma figura meio andrógena, tanto o homem quanto a mulher, o rosto, o cabelo sempre volumoso, mas você pode dar algumas características só no rosto que torna ele muito mais feminino, como por exemplo os cílios. Aqui eu tentei um formato de cabelo mais estilizado, mais incomum, digamos assim. Eu vou puxar uma franja comum, após preencher a franja, eu vou começar a puxar o cabelo lá de trás e aí eu vou começar a puxar o cabelo preso na frente, assim como duas tranças. Parece complicado, de fato assim é meio bagunçado no começo porque tem esse monte de linha antes de apagar, mas é só você prestar atenção que você vai conseguir puxar também essa trança. É sempre uma curvatura ali fazendo uns gominhos. Você puxa uns 3, 4 gominhos, depois na ponta coloca uma bolinha e puxa o final do cabelo ali, a ponta e fica tudo certo, vai ficar legal, confia em mim. Para encerrar, se você está acompanhando as aulas, se você está tentando, eu descobri uma ferramenta na internet, eu vou ver se funciona, em que todo mundo pode postar sem precisar de autorização o próprio desenho ali. Todo mundo que acompanha o canal, no caso, posta naquele perfil específico e assim a gente pode acompanhar em tempo real, à medida que as pessoas vão postando, desenhando, como está indo a evolução, podemos dar dica uns pros outros, etc. Vai ser bem legal se funcionar. Então é isso, curta, comente, compartilhe, ajude no engajamento do vídeo para que eu consiga ensinar mais pessoas que têm esta vontade de desenhar, porque deve ser o primeiro canal que ensina um passo a passo de iniciante no YouTube. Talvez não seja o primeiro, mas é o primeiro canal com professor de arte cabeludo, com certeza. Abraço!